Bom, pessoal, e aí, mais um vídeo aqui, Literatura Fora da Caixa. E hoje a gente vai dar continuidade ao livro do Frantz Fanon, essa edição aqui da Ubo, Pele Negra, Máscaras Brancas. No último vídeo, que foi semana passada, vou deixar aqui o card para vocês acessarem, a gente fez a discussão sobre a primeira parte da obra. Essa primeira parte focou especificamente o capítulo 1. Na verdade, a minha intenção já era nessa primeira parte falar sobre os 3 primeiros capítulos, mas a discussão realmente é muito densa. Então, tem certos trechos, tem certas ideias, certos conceitos que precisam ser melhor trabalhados na leitura do Frantz Fanon, para que assim a gente possa ter uma compreensão mais abrangente do conteúdo da obra e do que é que ele está pretendendo. Nós, no primeiro momento, alertamos que a obra ela foi publicada no início dos anos 50 e ela fala especificamente da condição dos colonizados na ilha de Martinica com relação à colônia ou com relação à metrópole francesa. Quais são essas relações entre os indivíduos brancos e negros a partir de uma situação colonial? E o Frantz Fanon ele vai ser bem direto, vai ser bem incisivo. Ele vai dizer que uma situação colonial ela modifica diretamente a forma como os indivíduos se relacionam entre si, porque a situação colonial ela cria um argumento de diferenciação da cor baseado numa hierarquia que estabelece aí critérios de virtude, de bondade, de inteligência, de carismas, de vigor a partir da cor de um determinado indivíduo. Portanto, essa situação colonial ela modifica o comportamento dos sujeitos. E ele fala isso a partir de duas perspectivas. Uma primeira, a partir da estrutura econômica de dominação e exploração colonial, que coloca os negros dentro das colônias numa situação de humilhação ultrajante, uma situação de inferioridade e subordinação, mas ele também aponta para o viés, e esse é o principal aqui da obra, que é o viés psíquico. Como é que essa situação colonial ela cria uma epidermização da racialização social. Essa epidermização seria a sua internalização, a sua naturalização. E como esses laços entre superioridade do branco com relação ao negro, eles ultrapassam a esfera da colonização formal e ela se mantém dentro de períodos posteriores nos quais esses indivíduos continuam a visualizar a si e ao outro a partir de uma retórica de imagens, de valores e de ideias construídas dentro do processo de colonização. É o que nós chamaríamos aí, ou denominaríamos, de colonialidade do saber. Mesmo após o final do processo de colonização formal, essa ideia da racialização ela permanece, ela se introjeta, ela se internaliza, ela é transmitida de geração em geração. O primeiro capítulo, o nosso foco foi a questão da linguagem, onde o Fanon vai discorrer sobre como a linguagem está atrelada à cultura e como os negros vão observar os brancos dentro dessa situação colonial, no caso dos martinicanos e no caso dos metropolitanos, aqui os brancos franceses, como os negros vão visualizá-los como um objetivo a ser perseguido. Um objetivo aí para alcançarem a língua perfeita, os melhores comportamentos, as posturas, para dominarem o conhecimento técnico, científico e filosófico dos brancos, para dessa forma irem passando por um processo de embranquecimento. É a necessidade de embranquecer. E esse é um processo que é paradoxal. Porque ao mesmo tempo em que os indivíduos negros colonizados procuram galgar espaços dentro dessa hierarquia, aprendendo o idioma francês, se desvinculando das suas culturas, se desvinculando das suas comunidades, rejeitando o seu vernáculo ou a sua língua pátria, sua língua nativa, eles alçam individualmente uma nova posição, eles se aproximam desse ser branco, se tornam um quase branco, só que esse processo os leva também a rejeitarem toda a dinâmica, toda a carga cultural da sua comunidade. Então, na medida em que ele avança nessa linha evolutiva, esse processo de inferiorização, de racialização e que culmina no racismo, ele passa a ser cada vez mais consolidado. Esse foi um primeiro capítulo da obra aqui do Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, que foca na linguagem. O segundo capítulo, ele vai avançar para o que nós colocamos aqui, para a relação da mulher de cor e do homem branco.
através de estudos psiquiátricos, ele vai fazer entrevistas com dezenas de jovens martinicanas que viajam para a França e, a partir dessa mudança geográfica e também uma mudança cultural, essas jovens elas vão passar por uma transformação que é psíquica, sobre os seus desejos, sobre as suas ambições, e como elas vão procurar, a partir desse deslocamento, se aproximar do branco e rejeitar os homens da sua própria cor. O fato é que essas jovens negras martinicanas que vão para a França, quando retornam ao seu país, elas querem se casar com aqueles que sejam menos negros. Então, o que o autor vai demonstrar é que o principal fator de hierarquização social é a cor da pele. Não é questão econômica, não é questão cultural, mas é o fato da cor da pele. Você se casar com um branco, ou com um quase branco, ou com um mestiço, lhe dá uma condição hierárquica melhor dentro daquela sociedade. Aqueles valores eles já foram contaminados pela ideia de ordem social, de hierarquia, de subordinação, de subserviência. Portanto, o ideal dessas meninas é se afastarem do negro. E ele vai fazer isso não só a partir desses estudos psiquiátricos, é isso que é mais interessante, porque aqui no Pele Negra, Máscaras Brancas, o Frantz Fanon ele vai trabalhar também com a literatura. E nesse segundo capítulo ele trabalha especificamente com um livro aqui do ponto 1, que é Eu Sou Martinicana, da Mayotte Capécia, um livro de teor autobiográfico de uma jovem negra que passa por essa situação de uma experiência colonial e almeja, não só almeja, mas se casa com um branco. O grande problema aí é que esse branco, dentro da colônia, sendo aí um francês, tem um domínio de um idioma da metrópole, ele frequenta espaços geográficos que são dos metropolitanos, dos brancos. Os circuitos culturais nos quais ele é acostumado também são circuitos culturais dos brancos. Inclusive, ele tem que se deslocar da sua moradia para ir para o bairro dos brancos, o bairro que seria elitista. E o Frantz Fanon vai demonstrar como a personagem Mayotte Capécia, aqui essa personagem autobiográfica, ela vai vislumbrar dentro da colônia esse espaço geográfico, esse outro local, como um ambiente que ela deve se aproximar. É aquele ambiente onde está a virtude, onde estão os valores honestos, onde está o progresso, onde está a civilização. Ela quer se revestir, se adornar dessa outra cultura, com as suas vestimentas, com os seus comportamentos. Ela quer aprender um outro idioma, porque, de certo modo, essa relação construída de uma situação colonial, de um casamento, de uma relação afetiva entre uma mulher negra e um homem branco, é uma relação de subserviência absoluta. É de um terror, de uma fascinação, de um desejo, de uma ambição de ser branco. O autor, eu retirei aqui da página 58 da obra a seguinte citação, onde o Frantz Fanon comenta como se dá essa relação da mulher de cor com o homem branco. Vejamos. A Mayotte, que aí seria a personagem, ela ama um branco de quem aceita tudo. Esse branco é o seu senhor. Ela não demanda nada, não exige nada, a não ser um pouco de brancura na sua vida. Não faz exigências, ela não se coloca numa situação paritária, ela se coloca como que ali uma servente, uma pessoa que é servil, obediente, e isso a gente viu no capítulo 1, essa imagem, esse arquétipo sobre os negros nas colônias, a pessoa que obedece, a pessoa que ajuda, aquele que oferece o seu trabalho em relação ao seu amo, e quanto interpelando a si mesma sobre ele ser bonito ou feio, responde apaixonada. Tudo que eu sei é que ele tinha olhos azuis, cabelos loiros, pele clara e que eu amava. É fácil perceber, ao recolocarmos os termos em seus devidos lugares, que se obtém algo mais ou menos assim. Eu amava porque ele tinha olhos azuis, cabelos brancos e pele clara. E nós, que somos antilhanos, sabemos disso perfeitamente bem. Como se diz por lá, o negro teme os olhos azuis. É muito interessante a forma como o Fanon ele trabalha a literatura. Ele está se utilizando de um texto autobiográfico, mas ele se apropria de certos discursos, de certas palavras, para poder produzir uma interpretação dentro daquele sistema social produzido pela colônia, e que é justamente esse, a adoração, a glorificação que a mulher
de cor faz ao seu amo branco. É o desejo de se embranquecer. E ele vai demonstrar que essa raiz psíquica, ela não é eliminada com a colonização, quando a colonização formal ela é encerrada nos anos 60, 70. Essa colonização psíquica, ela se epidermiza, ela se internaliza, ela se torna algo natural. E ela é transmitida de geração em geração, culminando com aspectos raciais e racistas dentro da sociedade contemporânea. E aqui já sou eu fazendo uma leitura do que o Fanon nos propõe. O casamento, nesse caso, entre a mulher de cor e o homem branco, seria um casamento que deturpa a ideia de salvar a raça. A ideia de salvar a raça aqui, ela não mais opera no sentido de você resguardar, proteger, valorizar os seus costumes, as suas heranças, as suas ancestralidades, transformar a sua cor de pele em potência, como era o caso ali do movimento da negritude. Mas não, salvar a raça seria justamente passar por um processo de mestiçagem. Seria produzir um filho que não é mais negro, porque esse filho, a partir de uma relação do branco com a negra, ele vai ser mestiço, ele vai ser menos negro, e sendo menos negro, ele vai sofrer menos dentro dessa sociedade patriarcalista, hierarquizada, racializada. Portanto, esse desejo de ascensão através da aproximação com o branco, ele cria um elemento paradoxo, porque ao mesmo tempo que o indivíduo, mulher de cor, ela consegue um pouco de sucesso ou êxito social, ela consolida as formas de relacionamento racializadas construídas pelo colonialismo, e isso é extremamente perverso. Eu coloquei aqui o livro da Cidadã de Segunda Classe, da Butch Mesquita, é uma obra que eu gosto bastante e que, de certo modo, a gente vai encontrar um pouco do que seria essa ideia de salvar a raça ou do vislumbre que os colonizados possuem com relação aos seus colonizadores. No começo dessa obra, a personagem principal ela está saindo de uma Nigéria colonizada ali pelo Reino Unido e ela vislumbra um deslocamento, uma migração para o Reino Unido como uma forma de se livrar das hierarquias sociais dentro da sua casta, de procurar uma liberdade de trabalho, uma liberdade feminina, porque ela vislumbra a metrópole como o progresso, como o reino da liberdade, como o reino da civilização, da cultura erudita, do respeito mútuo. Só que o que ela vai encontrar no Reino Unido é algo extremamente diferente daquilo que ela vislumbra. E aí eu deixo para vocês a obra para que vocês possam fazer a leitura e demonstrar aqui, começarem a perceber o que é esse entrelace com essa perspectiva de salvar a raça. O Fanon ele utiliza uma outra obra, que é o livro Nim, de Abdoulaye Said. Esse livro Nim, ele trata aí do que nós poderíamos chamar de uma linha evolutiva, como se nós estivéssemos fazendo uma leitura dos antropólogos evolucionistas lá do século XIX. Qual é o mote central dessa obra Nim? É uma mulata, ou seja, já não é uma negra, como na obra lá da Mayotte Capécia, é uma mulata, ela se vê como menos negra do que aquelas que fazem parte do seu círculo social, portanto ela se vê um pouco mais acima dessas outras jovens, e ela tem como um pretendente um negro. Só que ela acha isso extremamente absurdo. Um negro vir propor casamento para ela, que é uma mulata. Quem esse negro pensa que é? Só que esse negro ele tem uma profissão, ele passou por um processo de estudo formal, ele tem um emprego específico. Digamos que esse negro ele teria condições sociais e econômicas melhores que a dela. Só que para ela não é isso que vale. O que vale é o teor da cor da pele. Por isso ela não aceita e até mesmo toma como um ato vergonhoso, imoral, de um negro se aproximar de uma mulata, de uma mulher quase branca, propondo um casamento. Então o primeiro valor de distinção que a gente coloca aqui é o de raça. É quando os homens e mulheres negros se tornam escravos do branco ou do quase branco. É a ideia de afastar-se da sua língua nativa, afastar-se da sua ancestralidade, afastar-se da sua cor da pele, buscando se parecer, simular, imitar o comportamento daquele que é o branco. Por isso eu coloquei essa linha evolutiva para que vocês possam aqui dar uma olhada. É a negra, a mulata e a branca. Nessas obras que o
Fanon está avaliando, ele encontra mais ou menos esse padrão. A situação colonial, ela construiu uma hierarquia, onde você alçar-se a uma posição superior dentro da sociedade requer um respeito do mundo construído pelo branco. E para isso você precisa casar-se com o branco. Você precisa se misturar com ele. Você precisa aprender o idioma do branco. Porque você só tem dois caminhos. Ou você vem a regredir, a mulata aqui da obra, ela diz que se casasse com o negro, ela ia regredir dentro da escala social. Ou você pode evoluir, é parecer-se cada vez mais com o branco. E esse é o dogma, esse é o sintoma da colonialidade, é o sintoma desse processo histórico de longo prazo e que é de longa duração. É um sintoma psíquico de introjetar esse valor sobre a cor da pele. O terceiro capítulo, o Fanon, ele inverte. No segundo capítulo, ele discutiu a mulher de cor e o branco. Agora ele discute o homem de cor e a branca. Como é que se dá essa relação entre o homem negro colonizado que se aproxima da mulher branca procurando essa relação afetiva, mas também uma relação sexual. Muitas vezes ele vai dizer que essa aproximação do negro com a branca, ela cria toda uma expectativa em torno daqueles migrados, jovens estudantes que saem das Antilhas, que saem de Martinica, que vão para a metrópole, o seu primeiro desejo, o seu primeiro impulso é ir a uma boate, ir a uma casa, digamos, de festejos, onde eles possam pagar para dormir com uma branca. Esse desejo sexual, o Fanon vai classificar como uma neurose. É a ideia de como esses negros estariam se vingando da condição colonial a qual eles foram sujeitados de exploração e dominação durante várias décadas. É essa tentativa de deitar-se com a branca, de sobrevalorizá-la, e que cria aí outros aspectos de comportamentos relacionados à angústia, à agressividade, à autodepreciação, o desejo de se aproximar e de dominar e de absorver esse outro que é branco, ele vem a partir de uma leitura mais bem estabelecida, de longa duração, que coloca esses indivíduos dentro de uma condição inferiorizada a partir de traços raciais. Ele também trabalha nesse capítulo com um romance, que é o romance de René Marin, Um Homem Como Qualquer Outro. Nesse romance, o jovem Jean Venus, negro de origem antilhana, que vive em Bordeaux, ele se acha um quase europeu. Esse jovem ele vive na França há muitos anos, sabe falar o francês muito bem, ele trabalha na França, ele estudou em universidades francesas, ele se aproximou dos intelectuais, dos escritos, das ideias, dos costumes franceses, mas aqui tem uma distinção, ele é negro, mas ele é um negro que quer se casar com uma branca, e ele procura um aporte, uma dica de um amigo, isso dentro do romance, e o amigo diz para ele, olha, você só se parece com um negro na cor da pele, mas você é branco, no seu modo de falar, no seu modo de se vestir, no seu intelecto. Então você tem todo o material, todo o arcabouço cultural de um branco. E isso faz com que você seja quase um de nós. Essa delimitação dessa diferença entre o ele e o nós, ela é estabelecida diretamente pela cor da pele. Só que é algo que, dentro da situação colonial, nunca vai ser ultrapassado. Existe essa barreira. E essa barreira, ela delimita mesmo a condição na qual o negro, ao procurar alçar-se a uma nova posição social, ao procurar a sua, digamos, evolução, se tornar um evoluído, ele acaba cristalizando toda a cultura psíquica colonial de inferiorização da sua comunidade ou da sua cor de pele. Vejamos aqui nessa citação que o Fanon traz a partir da obra, onde ele diz o seguinte: André Marielle é branca. André é a mulher branca na qual esse jovem negro, Jean Venus, está apaixonado e quer propor casamento. Só que existem muitos ritos e muitos tabus, como o negro vai se casar com a branca.
Qualquer solução é impossível. Contudo, vejamos que esse jovem negro, ele estava na companhia de Payot, de Gidet, de Murray, de Voltaire. Parecia ter acabado com essa diferença de cor da pele. De boa fé, Jean Venneuse acreditou nessa cultura e passou a amar esse novo mundo descoberto e conquistado para seu uso. Que erro seu! Bastou que amadurecesse e fosse servir na sua pátria adotiva, na terra dos seus antepassados, para que se pusesse a questionar se não havia sido traído por tudo que o rodeava, já que os brancos não o reconheciam como um dos seus e os negros praticamente o renegavam. Esse Jean Venneuse, que está aqui nesse limbo, desse não lugar identitário, ele é o negro lá antiliano, mas ao mesmo tempo ele quer ser o europeu, ele é francês. Só que os brancos, quando ele volta para sua terra, não aceitam ele tal qual. Afinal, você não é um branco, você é um negro. E os negros, ao verem ele rejeitando o crioulo, rejeitando a língua nativa, tentando imitar os traços do europeu, também não aceitam ele como fazendo parte dos seus pares. Ele perdeu as suas referências. Esse é um sintoma, digamos, funesto, perverso da situação colonial. Ele desenraiza na propensão de criar novas expectativas de vida, mas ao mesmo tempo que você caminha por essas novas expectativas, você estabelece toda dinâmica de consolidação dessas diferenciações raciais, de onde se origina o que o Fanon vai chamar da neurose. A neurose seria essa expectativa absurda, esse desejo, esse anseio de que, aproximando-se do branco, você também vai ser branco. Ele está falando aqui para os seus pares, está aqui alertando. Olha, vocês estão querendo ser brancos, mas esses brancos não lhe aceitam. Vocês têm que entender a sua própria dinâmica cultural. Vocês têm que entender o valor da sua cor da pele alicerçado dentro dos seus traços ancestrais, dentro da sua cultura, dentro da sua língua. Vocês têm que revalorizar o conteúdo da negritude. Aquilo que vocês fazem como uma propensão de fuga individual recria e multiplica o teor do controle ou da dominação de origem colonial. Então esse foi o nosso segundo vídeo sobre a obra Pele Negra, As Máscaras Brancas. Eu ainda vou tentar fazer um terceiro vídeo finalizando a obra. Se não der, a gente faz um quarto vídeo. O mais importante é tentar acompanhar a leitura do Fanon para e passo. A tentar acompanhar a leitura a partir dos seus conceitos, a partir das citações, e não fazer apenas uma leitura geral ou marginal da obra, beleza? Então é isso, essa é a nossa segunda parte, parte 2 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Se inscrevam no canal, deixem o seu comentário, sigam nas redes sociais, beleza? É isso, até a próxima. Pele Negra.